Então, meus amigos, nós estamos aqui pela Rede Bandeirantes de Televisão, com o programa Ferreira Neto, com a chancela de Júlio Bogoricim. Estamos recebendo nesta noite, além do Dr. Jorge Willenheim e do José Augusto Silveira, o engenheiro Roberto Clery, que ele é um homem que tem se preocupado muito como engenheiro químico do Instituto de Geociência da USP, sobre o problema da poluição dos rios, das águas. Quando a gente fala isso, eu me lembro que ontem ainda, não sei por que motivo, nós abordamos aqui o problema básico de poluição do Cubatão, numa área terrível, onde lá a gente encontra o problema sério da Vila Paris e todos aqueles afluentes ali de rios importantes que acabam desembocando no mar, né, desaguando no mar, poluindo de todo lado. Gostaria que o senhor analisasse para os telespectadores, mesmo porque o senhor não é brasileiro, está no Brasil, mas não é brasileiro, o seu ponto de vista a respeito desta situação de poluição que nós vivemos hoje. Eu sou professor da USP na área de águas subterrâneas em particular. E minha área é poluição das águas subterrâneas e também hidrologia. E Cubatão, eu li pouca coisa sobre Cubatão, eu ouvi falar nos Estados Unidos sobre problemas em Cubatão, porque é uma área que tem muitas fábricas e uma área também tem problemas com o ar, do ar, por causa da inversão, você tem camada do ar em cima da Cubatão, então quando polui... Inversão térmica. Sim, eu não sei muitas palavras técnicas em português, sim. Às vezes, se você pode me ajudar, por favor. Eu agradeço. Então, o Cubatão é uma área quase pior, você pode escolher, por causa desse problema na vale. E fica na vale, a poluição sai das fábricas, mas não pode sair por causa de situação dos ventos. Então, nós lemos sobre muitos problemas lá. Ontem eu estava lendo também, acho que na Veja, a situação sobre bebês que nasceram sem cérebro. E um problema de benzino. E benzino é um químico que é muito perigoso. Dá este problema também dá câncer nos Estados Unidos. É um químico nós chamamos solvente orgânico. Mas tem muitos solventes orgânicos. Aqui nós temos nos Estados Unidos, os últimos anos, nós descobrimos muitos problemas com orgânicos solventes. E aqui eles estão descobrindo agora problemas com esses químicos. E semana passada eu estava na Bahia. E Bahia tem outra, Cubatão, se você quer chamar isso, é polo petroquímica. Polo petroquímica, exatamente. É como o recôncavo baiano. Sim, é uma enorme área das fábricas químicas. E eles colocaram polo química em cima, não é no vale, para evitar poluição do ar. E eles conseguiram isso. Mas atingindo os mananciais. Tem outros problemas, porque tem muito vento lá, então não tem poluição do ar, mas eles colocaram o polo petroquímica justamente em cima da área de recargar das águas subterrâneas. Exatamente. E também tem reservatórios lá, e onde eles pegam água para tomar. Captação de água. Sim. Então, é um grande problema lá, Eles têm uma usina de tratamento, eles estão tentando fazer um tratamento, mas tem químicos que é difícil tratar. Então, estes químicos... Agora, vamos analisar aqui o seguinte, como é que se trata o problema da poluição nos Estados Unidos? Ok, bom, nos Estados Unidos, nós também tínhamos muitos problemas na década 60, na década 70. E por causa destes problemas, a gente criou leis fortes contra a poluição do ar e poluição da água superfície. Por quê? Porque você pode ver poluição do ar, você pode cheirar poluição do ar, você pode ver problemas na água superfície, no rio, você pode ver peixes mortos, por exemplo. Então nós criamos leis muito fortes. E depois pessoas pensam, ok, nós não podemos jogar lixos, rejeitos no rios, na superfície ou no ar. Então eles jogaram na terra, pelas lagoas das fábricas. E nos últimos anos nós descobrimos problemas nas águas subterrâneas.
So, agora, por exemplo, eles fazem bem tratamento dos rejeitos antes de jogar. Aqui no Brasil, vocês têm rios, ok? Então, rios você pode ver. Então, vocês não querem jogar no rio. Então, eles jogam na terra, pelas lagoas. Lagoas não tem nada embaixo. Então, lixo joga no rio diretamente. Mas, de qualquer jeito, os lixos vão andar para o rio. O movimento é muito devagar, mas vai andar para o rio, ao rio, e eventualmente vai chegar lá. Eventualmente você vai descobrir, de qualquer jeito, porque os lixos ficam na água subterrânea, eles não desaparecem. Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos um problema seríssimo da poluição da Lagoa Rodrigues de Freitas, que é uma lagoa situada na Zona Sul, Sim. cercada de residências, uma área densamente habitada, Sim. e que até agora não foi resolvido o problema. Inclusive exala mau cheiro e os cariocas reclamam constantemente esse problema. E as autoridades vivem tentando resolver, ou pelo menos prometendo que vão resolver. O senhor conhece alguma coisa, sabe alguma coisa a respeito da Lagoa Rodrigues Freitas? Não, pessoalmente eu não conheço. Mas conhece a existência da lagoa e o problema? Não conheço pessoalmente. Mas eu conheço alguns casos semelhantes. Sim, semelhantes nos Estados Unidos. E qual Unidos. É a maneira de se tratar uma lagoa que está dentro de uma cidade, uma região densamente habitada, com muita gente em volta? Como é que se trata uma lagoa que, inclusive, tem comunicação com o mar? Bom, você tem uma lagoa, ok? A lagoa tem poluição. Por quê? Morrem peixes e tudo, está tudo confirmado. Sim. Aquela lagoa deve ter algumas fontes de poluição. Você tem que descobrir onde ficam as fontes, esgotos, por exemplo. Se fosse esgotos domésticos, isso é um tipo de problema que você pode consertar. Se fosse de maneira se conserta o esgoto doméstico, por exemplo? Você tem que pegar antes de ele entrar à lagoa e fazer um tratamento. Nós temos usinas de tratamento para fazer isso. Você pode limpar até onde você pode tomar, se você quiser. Nós temos que... Bom, nós temos um problema aqui das lagoas de São Paulo, a Billings, agora a Piranha, que são utilizadas para abastecimento se você me permite pôr minha colher nisso que o Robert Cleary está mencionando, inclusive da Lagoa Rodrigo de Freitas, é claro que nas cidades brasileiras existe um atraso enorme no saneamento e especialmente na coleta e tratamento do esgoto doméstico. Não se investiu e também se adota uma tecnologia clássica que foi adotada na Europa e depois nos Estados Unidos, que é uma tecnologia cara e que não é uma tecnologia nova, porque ela foi inventada pelos romanos quando inventaram a cloaca máxima. Isto é juntar todo o esgoto num cano, né, levá-lo para algum lugar e ou jogá-lo fora ou tratá-lo, evidentemente. Então, houve melhoras técnicas nesse tratamento durante as últimas décadas, mas a filosofia do tratamento não foi suficientemente alterada. Nós sabemos e conhecemos exemplos em outros países, na Austrália, no Canadá, até nos Estados Unidos, na União Soviética, na Alemanha, onde o tratamento do esgoto é feito de forma mais criativa e a custos, inclusive, menores. Agora, a situação de fato é que houve, nas cidades grandes, um grande atraso na coleta e no tratamento das redes de esgoto. Então, o esgoto acaba permeando, quando se trata de fossas, portanto, quando ele não é coletado, pelo desenho de fossas negras e de fossas sépticas, acaba indo para o solo, indo ao lençol freático e, como o professor disse, acaba indo para o fundo de vale onde estão os rios. Em outros casos, são jogados diretamente. Então, no caso do Rio de Janeiro, mesmo na parte mais rica do Rio de Janeiro, que é a Zona Sul, existem diversos setores que não têm coleta e canalização de esgoto. Esse esgoto vai realmente via fossa ou diretamente para o solo. E de lá, por causa das peculiaridades do solo do Rio de Janeiro, fluem com grande rapidez para o lençol freático e para o pequeno afluente que acaba dando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Esses esgotos, que são resíduos orgânicos, se modificam gastando oxigênio. Acabam com o oxigênio da água e sem oxigênio os peixes morrem. E esse cheiro de putrefação, esse cheiro que exala, ele exala da operação, se não me engano, do término do oxigênio
no corpo de água que lá existe. E a mesma coisa que acontece no Rio Pinheiros e nas nossas represas Billings. Então, o problema que você coloca, Ferreira Neto, que é um problema muito grave para todas as nossas cidades, especialmente as cidades grandes, ele é um problema grande porque ele implica em projetos, em estratégias de tratamento de esgoto que são grandes, que são caros e que levam muitos anos. E aos quais nós estamos, que nós estamos abordando, inclusive com grande atraso, porque era tradição na política das prefeituras e mesmo do Estado de não dar grande importância ao esgoto. Em parte porque estava debaixo da terra, não tinha um resultado político mais óbvio. Dá para pôr placa. Exato. Em parte porque realmente trata de uma substância pouco agradável da gente tratar. Então, nas obras públicas, o abastecimento de água, para dar uma coisa semelhante, sempre teve um apelo a quem tomava as decisões maior do que o tratamento do esgoto. Até chegar a um ponto extremamente grave. Em São Paulo, talvez mais do que o Rio de Janeiro, a poluição das águas, e ao ponto a que se chegou há 10 anos atrás, era extremamente grave. Quer dizer, se não se tomasse algumas medidas, e algumas foram tomadas, podemos discuti-las se eram as melhores ou não, mas o fato de se ter tomado alguma decisão, no sentido de acelerar as obras de coleta, de fornecer água para que a fossa não contaminasse o poço nos terrenos pequenos, foram medidas tomadas de saúde pública da maior importância. Professor Jorge Vilém e doutor Roberto Clery e o senhor José Augusto Silveira, eu acho que um dos exemplos aí de recuperação de rios é o Tamisa, que ele de repente deixou de ser esgoto e passou até a ser um rio piscoso, né? Vive até peixes. Aqui no Brasil nós tivemos uma polêmica muito grande, particularmente no estado de São Paulo, com relação ao rio Paranapanema, não é? Tivemos aí o problema da Brascraft, que foi contornado, foi proibido de ser instalado às margens do rio. Mas nós perdemos aqui em São Paulo numerosos rios. O rio Paraíba, totalmente contaminado, o rio Piracicaba. Eu não sou tão antigo assim, e meu avô de Piracicaba, eu me lembro que no Salto de Piracicaba se via o dourado subindo o rio para desovar, porque o peixe desova na nascente. Mas, lamentavelmente, parece que esqueceram que o peixe tem que viver também. Agora, nós vamos voltar a falar nesse assunto daqui a pouquinho, mas dá licença um pouquinho, vamos ao comercial, já voltamos. Parte de empresas e do governo, no sentido de evitar a contaminação da água em cidades onde centros industriais foram construídos sobre ou próximos aos lençóis freáticos subterrâneos. É o caso, por exemplo, do polo petroquímico de Camaçari, cujas indústrias estão em cima de um dos maiores reservatórios de água mineral subterrânea do país, como acaba de dizer. O geólogo norte-americano Robert Clery, que está no Brasil ensinando na Universidade de São Paulo, afirmou ainda que ainda há tempo para se evitar o pior, como estão fazendo agora, segundo ele, nos Estados Unidos. Para isso, porém, advertiu ser necessário impedir que indústrias continuem jogando seus dejetos em tratamento em lagoas, onde o perigo de infiltração é constante, resultando daí envenenamento dos reservatórios subterrâneos de água e também dos rios próximos aos centros industriais. Então, em cima desta notícia, exatamente desta informação lá de Salvador, é que o geólogo está aqui conosco e também está aqui conosco, no momento que se lança a revista Quem é Quem Visão, o Dr. José Augusto Silveira. E ele me dizia aqui rapidamente no intervalo que também há um estudo do Grupo Visão a esse respeito, né? Nós fazemos normalmente diversos estudos sobre municípios e levantamos dados sobre o que acontece com a infraestrutura urbana desses municípios. E esses dados sempre mostram que, de fato, como disse o Dr. Wilhelm, o esgoto é injetado aqui na situação brasileira. Normalmente, nós temos para ligações de eletricidade, por exemplo, tratando com número genérico, para cada 1000 ligações elétricas, 500 de água e, quando muito, 50 ou 100 de esgoto. E me parece vamos clarear a poluição, né? Me parece ser que para que isso chegasse a números mais interessantes, a números mais saudáveis, deveria haver também uma reforma no tocante
no tocante à arrecadação do município, uma reforma tributária, uma reforma que levasse mais dinheiro para obras municipais. Em suma, que mais da arrecadação tributária voltar. Devemos nos concentrar em esforço para despoluir, ou seja, investir muito dinheiro nisso, o mais depressa possível. Qual é a margem de tempo que nós temos para ainda recuperar tudo isso? Bom, deixe-me falar sobre rios e lagoas e águas subterrâneas. Em primeiro lugar, os rios, o movimento dos rios é muito mais do que o movimento das águas subterrâneas. Por exemplo, o movimento nas águas subterrâneas pode ser 1 metro por dia. O movimento nos rios pode ser 30 mil, 40 mil, 50 mil metros por dia. Então, se você joga um rejeito no rio, o rio fica bem poluído. A recuperação pode ser muito mais rápido do que a recuperação das águas subterrâneas. Por exemplo, hoje você tem um rio bem poluído e se você para as fontes e faz uma recuperação, logo depois você vai ver improvements, vai melhorar. O resultado. Resultados. E o problema com a água subterrânea é a água subterrânea fica no reservatório natural. E se você estraga este reservatório, vai demorar, pode ser séculos para recuperar. Então, se hoje você joga lixos na terra pelas lagoas e entra água subterrânea, às vezes, é quase impossível recuperar águas subterrâneas. Você vai perder. E no futuro, quando o Brasil crescer mais, o Brasil vai precisar desta água e não vai ter, porque vai ficar completamente estragada. Nos rios, no futuro, você pode recuperar, você tem condições, por causa da velocidade, ele recupera rápido. E outra coisa, nós falamos aqui sobre esgotos. Esgotos é um problema, um tipo de problema, esgotos domésticos. E cheira, não é bom para ver, ok? Mas o problema mais importante para mim é lixo industrial, lixo perigoso, rejeitos perigosos. Este lixo pode não ter cheiro, pode parecer claro, como esta água aqui, mas tem poluentes dentro, onde se você toma, você pode pegar câncer, por exemplo, ou pode nascer como bebês no Cubutão. E este tipo de rejeito nós precisamos estudar mais. Esgotos é um problema, lógico, precisa consertar este problema. Mas cuidado com rejeitos industriais. Agora, evidentemente, existe toda uma técnica para se evitar essa poluição, né? Sim, existe a técnica, mas custa. Custa muito dinheiro. Mas o Brasil... É uma coisa relativa. Né? Bom, evidentemente, a vida humana não tem preço, não é? Sim, justamente. Então, nada pode custar justamente caro, isso, não é? Justamente. Agora, nós costumamos dizer, e eu já tenho ouvido aqui críticas, tanto de oposicionistas como situacionistas, já que nós estamos vendo um momento político, que o Brasil, no seu avanço industrial, ele importou muita multinacional e elas trouxeram para cá sucatas, aquilo que elas não podiam mais usar nos seus países de origem. Então, por exemplo, as indústrias petroquímicas do Cubatão, parece que sofrem desse mal, porque de repente a gente vê aqui em São Paulo o governo anunciando que dia tal XY não vai conseguir que a firma A, ou B ou C deixe de poluir. Sabe, é uma promessa assim meio estranha, né? Parece que é uma grande vantagem que a firma vai fazer. No caso aí dali perto, que é uma barbaridade, aqui dentro de São Paulo, de outras empresas de celulose, essa coisa toda. E, não, vamos despoluir e tal, parece uma vantagem, quando na verdade é absolutamente necessário, não é? Justamente isso. Nos Estados Unidos, todas as fábricas agora, pela lei, nós criamos em 1976 o lei RCRA. Pela esta lei, todas as fábricas têm que fazer coisas. Você não pode jogar sem tratamento, você não pode jogar sem conhecimento do que está acontecendo. Agora, ainda existe nos Estados Unidos fábricas que estão poluindo? Sim, existe. E que estão sendo penalizadas constantemente? Não, eles jogam rejeitos, mas agora cada estado tem como o CETESB, por exemplo. Cada estado tem. Nós temos também um grande
vamos dizer, CETESB federal, EPA. E eles têm leis, eles têm pessoas que chegam na fábrica e falam, você não pode fazer isso. Se você quer continuar, nós vamos pegar seu